E o pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui para mais um grande vídeo no canal. É verdade, hoje não temos FIFA, ok pessoal? Já tivemos vários vídeos de FIFA nos últimos dias, portanto hoje não há FIFA. Mas continuamos dentro do campo do futebol. No próximo vídeo já não vai ter nada a ver de futebol. Eu prometo isto, falando mais para aqueles que não gostam tanto de ver futebol no meu canal. Portanto, como vocês sabem, na última sexta-feira o Sporting goleou o Vizela por 3-0. E vocês não sabem, mas eu estou a gravar este vídeo no sábado, portanto, no dia em que eu estou a gravar, o Benfica ainda vai jogar frente ao Moreirense. Mas no dia em que está a ser publicado, que é no domingo, já jogou e vocês já sabem o resultado. Eu é que, enquanto estou aqui a gravar, ainda não. Portanto, como vocês já sabem, já viram pelo título e pela minha conversa toda, vou fazer aqui então uma previsão à época 2021-2022, como já tinha prometido então no vídeo de balanço da última temporada. À semelhança do que fiz no ano passado, também fiz um vídeo de previsão para a época 2021. Vou abordar as entradas e saídas em cada um dos plantéis dos três grandes, Benfica, Sporting e Porto. Não vou falar sobre o Braga, ok? Só para o vídeo não ficar muito grande. Não porque o Braga não seja um dos grandes, como eu já disse algumas vezes, o Braga também é um dos grandes do futebol português, mas é só pelo simples facto do vídeo não ficar tão grande. Então, como estava a dizer, vou falar sobre entradas e saídas que decorreram até ao momento que eu estou a gravar este vídeo no plantel de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, e também o 11 mais provável. Não vou abordar aqui possíveis contratações ou vendas em cada um desses plantéis como fiz no ano passado, também pela mesma razão que não trouxe o Braga para este vídeo, para o vídeo não ficar tão longo e para que possa ser mais interessante para vós. Então pessoal, se gostaram da ideia do vídeo, bora deixar o vosso forte like, arrebentem no botão do like para este vídeo, meta de 20 likes. Espero que consigam bater, subscrevam o canal para chegarmos então aos 200 inscritos até o final do ano, ativem o sininho e vamos lá então para a previsão da época 21-22. Então pessoal, para variar um pouco, vou começar por falar sobre o Futebol Clube do Porto e falar sobre as principais entradas no plantel dos Dragões. Começamos então por falar sobre o extremo brasileiro PP, que veio do Grêmio por um valor a rondar os 15 milhões de euros. Este jogador que tem um valor de mercado de 13 milhões e tem também 24 anos, portanto uma grande contratação, e acho que este pode ser um jogador que vai ajudar muito o Porto, não só esta época, mas principalmente nas épocas que se seguirão depois de se conseguir adaptar bem ao futebol português. Depois temos Bruno Costa, um jogador que foi formado no Futebol Clube do Porto, esteve emprestado ao Portimonense, aliás, depois acabou por ser vendido e agora o Porto compra este jogador de volta por 2,5 milhões de euros. Este jogador que tem também 24 anos de idade, é português, acho que até é internacional sub-21 ou sub-20, pelo menos uma coisa assim, e também tem um valor de mercado de 2,5 milhões de euros. Passando para a linha de baixo, temos a contratação por parte do Porto de Fábio Cardoso, antigo jogador então do Santa Clara, que foi contratado por 2,2 milhões de euros. Ele tem 27 anos, também é português e tem um valor de mercado de 2 milhões de euros. Por fim, temos aqui um jogador que já tinha jogado na época passada no Porto, por empréstimo do Liverpool, e temos aqui um novo empréstimo por parte dos Reds ao Futebol Clube do Porto. Estamos, claro, a falar de Marko Grujić, o internacional sérvio, então de 25 anos. O valor deste empréstimo é de 1 milhão de euros e o Marko Grujić tem então um valor de mercado de 15 milhões, um bom valor. Este jogador que conseguiu valorizar-se na última época no Futebol Clube do Porto e vai ser certamente uma peça muito importante no plantel de Sérgio Conceição para a próxima temporada. Então, prosseguimos com este vídeo a falar sobre, claro, as saídas no plantel dos Dragões e falamos então de Awaziem, internacional nigeriano que foi a título definitivo para o Boa Vista por um valor de 5 milhões de euros. Este jogador de 24 anos, até que era um jogador com algum potencial, mas não se conseguiu destacar no plantel do Porto, já tinha estado emprestado ao Boa Vista na última época, mas desta feita acabou mesmo por ir a título definitivo para o plantel dos achadrezados. De seguida falamos de o avançado brasileiro de 28 anos, Fernando Andrade, que se transferiu a título de empréstimo para o Al-Faya, uma coisa assim do género, um empréstimo que terá um custo de 250 mil euros. Só por curiosidade, Fernando Andrade tem um valor de mercado neste momento de 1,6 milhões de euros. Em terceiro lugar temos o maliano Moussa Marega, de 30 anos,
ele que ajudou muito o Porto nos últimos anos a conquistar títulos, e acho que todos os adeptos do Futebol Clube do Porto lhe devem estar muito gratos depois de tudo o que ele conseguiu fazer. Ele transferiu-se então a custo zero para o Al Hilal da Arábia Saudita, que já tinha sido treinado por Jorge Jesus, caso não saibam, visto que o seu contrato já tinha acabado, e então o Al Hilal foi buscar este jogador. Por fim, relativamente a estas saídas no plantel do Porto, temos Mamadou Lumo. Este jogador foi então emprestado ao Deportivo Alavés, é um clube da Liga Espanhola, e acho que ele pode evoluir neste clube e ganhar mais alguma experiência, ele que ainda é relativamente jovem, 24 anos, e também tem um valor de mercado de 2,5 milhões neste momento, e acho que neste clube pode evoluir aqui um pouco em termos de maturidade, porque de facto a Liga Espanhola é uma boa liga. Bem, malta, vou-vos dizer agora qual é que será, na minha opinião, e repito, na minha opinião, vocês podem não estar de acordo, acredito que em algumas coisas não estejam, então vou dizer qual será o 11 provável para esta época no Porto. Eu penso que na baliza será Agustín Marchesín, grande guarda-redes. Depois, na defensiva, terá à esquerda Zaidu, Pepe. Depois, a minha dúvida, ou Mbemba ou Marcano. Em boas condições, se calhar Marcano é mais favorito, mas logo veremos. E depois, à direita, Manafá. A dupla de médios, em princípio, será Sérgio Oliveira e Marco Gruitch. Depois, à direita, em princípio, será Otávio. E à esquerda, ou Corona ou PP. Eu acredito mais que seja PP, uma vez que Corona pode estar muito perto de sair do Porto. Ainda não há certezas, mas existe uma grande possibilidade de isso vir a acontecer. E depois na frente teremos Fábio Vieira no apoio a Mehdi Taremi. Eu acho que este é um 11 bom do Porto, ok? Não é propriamente o melhor 11 do Porto, propriamente dos últimos anos, mas acho que é um 11 com capacidade de ser campeão nacional. Acho que qualquer 11 dos três grandes que eu vou aqui abordar tem mais do que capacidade para ser campeão nacional, tem de demonstrá-lo em campo, como é óbvio, e acho que o Porto tem condições para isso. Falando agora sobre o campeão em título, o Sporting, claro, apenas registou até o momento 3 entradas no plantel. São eles, como podem ver aí no ecrã, Ricardo Desgaio, que veio proveniente do Sporting de Braga por um valor de 5,5 milhões de euros. Temos o lateral do Rio Ave, antigo lateral do Rio Ave agora, que veio a custo zero para o Sporting, ok? Ele é brasileiro e tem então 26 anos. E por fim o internacional sub-21 português que veio por empréstimo do Wolverhampton. Estamos, claro, a falar de Rubén Vinagre, um bom jogador que acho que pode ajudar o Sporting nesta temporada. E bem, quanto às saídas no plantel do Sporting, foram 7, sim, 7. Nem todas foram à venda, a maior parte até foi empréstimo. Começamos então por falar sobre Misic, o jogador croata que se transferiu por 2 milhões de euros para o Dinamo de Zagreb. Depois temos dois jogadores, dois laterais que se transferiram a custo zero do Sporting para outros clubes. Estamos a falar de Vitorino Antunes e de Lumor. Vitorino Antunes foi então para o Passos de Ferreira e Lumor foi para, desculpem lá, mas agora vou ter que ler o nome do clube, que é Aris Saloniki. Este clube é então um clube grego da cidade de Salónica, como indica o nome. Depois temos aqui 4 empréstimos, um deles eu já tinha então falado no último vídeo de transferências. Estou a falar de Eduardo Quaresma para o Tondela. Depois também temos de Pedro Mendes então para o Rio Ave. Depois também temos o lateral direito francês Valentin Rosier, foi emprestado ao Besiktas. E por fim, Pedro Marques foi então emprestado ao Famalicão. Este jogador que já tem 23 anos, ok? Não sabia que ele era mais velho do que o Pedro Mendes. Mas pronto, acho que é um jogador que ainda pode evoluir muito e dar muito ao Sporting, tal como todos os outros que foram emprestados, principalmente também o Pedro Mendes e o Eduardo Quaresma. O Rosier não tenho tantas certezas, mas logo veremos o que é que o futuro reserva a este jogador. E como já devem saber, agora vou falar sobre o 11 provável do Sporting para esta temporada. Deverá ter então na baliza António Adam, naturalmente. Nos centrais, em princípio, Inácio Coates e Zoé Fedal. Nas laterais, Nuno Mendes à esquerda e Pedro Porro à direita. Depois a médios, Palhinha e Mateus Nunes. Pedro Gonçalves, Paulinho. E depois tenho aqui a dúvida entre Giovane e Nuno Santos. A par do que eu falei no 11 do Futebol Clube do Porto, também não é um 11 completamente extraordinário, ok? Muitos destes jogadores são bastante jovens, com uma certa inexperiência, ok? Mas demonstraram ano passado que isso pouco ou nada conta, porque
Estes jogadores foram todos campeões nacionais do Sporting na época passada e querem muito repetir o feito do ano passado, como é óbvio, e acho que se demonstrarem todo o futebol da época passada, acho que têm boas possibilidades de revalidar o título de campeão. Por fim, falamos agora do Sport Lisboa e Benfica, que, como vocês devem saber, é o meu clube de coração, se calhar também é o vosso. Digam aí na caixa de comentários qual é que é o vosso clube de coração cá em Portugal. E, portanto, falamos das 5 entradas que decorreram no plantel do Benfica, que vou começar por falar sobre Roman Yaremchuk, internacional turco. Pessoal, eu estou maluco, não é turco. Internacional ucraniano. Ele que se transferiu para o Benfica por um valor de 17 milhões de euros. Ele tem um valor de mercado praticamente igual de 17 milhões e meio de euros. Depois temos aqui o Meite, que como vocês sabem, se viram o meu último vídeo de transferências, que vou deixar aqui o card, penso que é aqui deste lado, se não é do outro. Mas pronto, este jogador de 27 anos francês, médio, vem então do Torino por 6 milhões de euros. Ele tem um valor de mercado praticamente semelhante de 5 milhões. Depois temos aqui o Gil Dias, internacional sub-21 por Portugal, tem 24 anos e vem então proveniente do Mónaco por 1,5 milhões de euros. Em penúltimo lugar, Rodrigo Pinho, avançado brasileiro proveniente do Marítimo, vem então a custo zero do Emblema madeirense. E por fim, provavelmente a entrada mais polémica no plantel do Benfica, João Mário, veio então a custo zero proveniente do Sporting, acho que se pode dizer, do Sporting ou do Inter de Milão. Se calhar é mais correto dizer que veio do Inter de Milão, porque era o clube que tinha o passe dele. Na época passada esteve, como vocês sabem, emprestado ao Sporting, clube onde foi formado, onde jogou ainda bastante tempo, ok? E agora veio então para o Benfica. O Sporting não ofereceu o valor que o Inter estava a pedir por João Mário para comprarem o jogador, e então o Benfica aproveitou e foi buscar então o João Mário a custo zero. Então, falando agora das saídas no plantel do Benfica, que se não me engano nas contas foram 9, ainda mais do que no plantel do Sporting. Então, começamos por falar sobre Pedrinho, que foi para o emblema ucraniano Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros. Ele que era um bom jogador, eu não sei até que ponto é que o Benfica não se precipitou nesta venda, ok? Claro que ganhou 18 milhões de euros, um bom valor por este jogador, se calhar até um pouco exagerado. Mas pronto, foi a decisão do Benfica e agora não há nada a fazer. E bem, em segundo lugar, aqui uma venda que me surpreendeu, não pelo facto dele sair do Benfica, mas pelo facto do valor e do clube para onde ele foi. Primeiro para o Arsenal, que apesar de não estar a passar propriamente a melhor fase da sua história, é o clube que é o Arsenal, não é? E não esperava que um jogador como o Nuno Tavares, nesta altura, fosse para o Arsenal. E depois por um valor de 8 milhões de euros. Ok, eu acho que é exagerado. O Benfica, claro, fez o seu papel, teve de puxar ali para poder lucrar o máximo possível por este jogador e fez muito bem. E o Arsenal, pronto, deve ter achado justo, digo eu, e então fechou o negócio por 8 milhões de euros. Depois temos então o internacional argentino Franco Servi, que se transferiu para o emblema espanhol Celta de Vigo, então por 4 milhões de euros. Ele tem um valor de mercado de 5. Eu de facto fico com um bocado de pena. Eu acho que a única solução para o Servi neste momento era mesmo sair, porque não tinha espaço no plantel do Benfica, mas sempre foi um bom jogador que se empenhou muito em campo, dava sempre tudo, ok? E para mim isso é muito importante. E claro que também tinha qualidade, e acho que se tivesse jogado com mais regularidade no Benfica, ele poderia ser um grande jogador, eventualmente até das principais figuras na seleção argentina. Quanto a Kai Lucas, é um jogador que demonstrou claramente na Europa não consegue se destacar, ok? Pelo menos como na Ásia. Na Ásia ele tem demonstrado sempre um bom futebol, mas aqui na Europa, pelo menos no Benfica, não conseguiu demonstrar um bom futebol e transferiu-se então para o Sharaz, acho que é assim que se diz, que é um clube dos Emirados Árabes Unidos, por um valor de 2 milhões de euros, que nem foi lá muito mal. Quanto ao croata Krovinovic, que, como vocês sabem, teve aquela picardia com o Jorge Jesus, daquele áudio que ele mandou, não sei se foi um amigo, se quem é que foi, e pronto, acho que a única solução era mesmo a saída deste jogador, que se transferiu então para um clube croata por 1,5 milhões de euros, que agora eu vou ler o nome, peço desculpa, mas vai ter de ser, chamado Hajduk Split, ok? É da cidade de Split, isso eu sei, porque tem ali Split, que é uma cidade croata. Portanto, foi este então o clube para o qual se transferiu Krovinovic.
Depois temos então Alfa Semedo, que se transferiu para o Vitória de Guimarães por 1,5 milhões de euros. Depois temos aqui dois empréstimos que são de Tiago Dantas e Nuno Santos, a Tondela e a Passos de Ferreira, respectivamente. E por fim temos, claro, o nosso grande capitão Jardel, que saiu do clube. E pronto, neste momento não tem clube, infelizmente. Espero que consiga encontrar um clube, ou então, se decidir acabar a carreira, que possa prosseguir bem com a sua vida, porque eu, como benfiquista, e acho que todos os adeptos do Benfica concordam comigo, devem agradecer então ao Jardel por tudo o que deu ao clube, por todo o esforço, a dedicação e os anos que defendeu então o Sport Lisboa e Benfica. E então, maltinha, admitindo que o Jorge Jesus vai usar a 3-4-3 como tática principal para esta temporada, terá em princípio como 11 base o seguinte: Elton Leite na baliza, depois os centrais serão Vertonghen à esquerda, Otamendi no centro e Lucas Veríssimo mais pelo lado direito, Grimaldo e Diogo Gonçalves, no meio campo Weigl e João Mário, depois mais à frente Rafa à direita, Everton à esquerda e na frente Roman Yaremchuk. Acredito que este avançado possa ser uma peça fundamental no plantel do Benfica nesta temporada. Foi um grande investimento por parte das Águias. Eu acho que ele tem boas chances para brilhar no Benfica e nos ajudar a conquistar então o título de campeão nacional. E bem, pessoal, para concluir aqui todo este meu raciocínio, eu vou-vos dar a minha opinião. Claro que, como benfiquista, fico aqui sempre um pouco influenciado no que eu vos vou dizer agora, mas eu acho que a classificação final do campeonato será com o Benfica em primeiro, Sporting em segundo e Porto em terceiro. Isto pode não acontecer, posso estar completamente enganado, pode ficar, sei lá, o Porto em primeiro, o Sporting em segundo e o Benfica em terceiro, pode ser, ou o Benfica até ficar em quarto e o Braga ficar em primeiro, segundo ou terceiro, não sei. Okay? Mas a minha aposta será esta, e claro, depois o Braga em princípio em quarto lugar, como já tem vindo a ser habitual ao longo destes anos. Relativamente às competições europeias, e vou incluir também aqui Braga, Passos de Ferreira e também o Santa Clara neste lote, que é para ser justo com todos os clubes, eu acho que todos estes clubes têm boas chances para chegar longe nas competições europeias. Falando na Liga dos Campeões, Sporting e Porto, que já lá estão na fase de grupos, eu acho que têm boas chances. Quanto ao Benfica, eu espero que consiga chegar à fase de grupos. Tem boas possibilidades contra o Spartak, estamos a meio da eliminatória neste momento. Estamos a ganhar 2-0, portanto temos quase tudo para conseguir chegar ao play-off. E depois no play-off, em princípio, será o PSV Eindhoven. E acho que também, apesar de ser um grande clube com muita história, temos também grandes chances para conseguir alcançar a fase de grupos. O Braga, que é o único clube português que já está garantido na fase de grupos da Liga Europa, acho que também tem boas chances para chegar a 16avos, 8avos. É um bom clube também, tem uma certa experiência na Liga Europa. Quanto a Passos de Ferreira e Santa Clara, vamos lá ver. O Passos de Ferreira tem tudo para chegar então ao play-off e jogar contra o Tottenham. Aqui é que a coisa se complica, portanto os portugueses podem rezar muito. Acho que todos os portugueses vão estar do lado do Passos de Ferreira na quase certa eliminatória contra o Tottenham, mas dificilmente o Passos de Ferreira conseguirá levar a melhor. Tomara a todos os portugueses que eu esteja completamente enganado, mas a verdade é que será muito difícil para o Passos de Ferreira ultrapassar o Tottenham. Então, por fim, relativamente ao Santa Clara, acho que tem mais hipóteses do que o Passos de Ferreira para chegar então à fase de grupos. Não por ser propriamente melhor equipa do que o Passos de Ferreira, mas por ter um caminho mais fácil, ok? E pronto, pessoal, foi então este o vídeo. Tenho a certeza que não concordaram com tudo o que eu disse. Se calhar até estão a chamar nomes, porque não concordam todo com algumas coisas que eu disse. Cada um tem a sua opinião. E claro que temos todos de respeitar. Acho que vocês devem respeitar a minha opinião, tal como eu respeito a vossa. E deixem aí na caixa de comentários qual é que é a vossa opinião relativamente a tudo isto que eu estive a falar, ok, pessoal? Já sabem como é que é, deixem o vosso like para chegarmos então aos 20 likes neste vídeo, subscrevam o canal, ativem também as notificações e pronto, pessoal, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Sempre que compram jogos, nem ligo mais. Sempre que eles roubam, fico doente. Sempre que os distinguem, fico indiferente, porque no fundo eles são